Gostaria, então, de agora apresentar a professora Helena Brentani, que é do Instituto de Psiquiatria Universidade de São Paulo, trabalha com autismo há vários anos, né? E acredito que ela vai ter a oportunidade de mostrar um pouquinho desse trabalho na área de epigenética, que acho que é uma das pioneiras nesse assunto aqui no Brasil. Então, estamos muito felizes com a presença da Helena e acho que vai ser importante ela compartilhar esse avanço na pesquisa nessa área aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Helena. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer, né, participar e falar um pouco do que a gente vem fazendo, e acho que agora a gente vem trabalhando cada vez mais junto, e acho isso muito importante, muito legal. Acho que no Brasil, quanto mais a gente consegue trabalhar junto, somos tão poucos, né, isso é muito importante, são tantos brasileiros e tão poucos cientistas realmente envolvidos com isso. Então, eu agradeço muito, deixa eu ver aqui como que eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Tá? Vocês estão vendo? Sim. Sim, então vou começar. Então, meu e-mail está aqui, qualquer coisa, estou à disposição para contatos e perguntas, né? E dizer que eu trabalho no Instituto de Psiquiatria, no grupo do Proteia, tá certo? Que é o Programa de Transtorno do Espectro Autista, né? E o SAIS-Bio é o laboratório da gente, que é o laboratório de bioinformática, que, na verdade, é de System Biology, tá? Então, se a gente pensar do ponto de vista, pensei muito no que falar nesta palestra, né? E eu acho que assim existem muitas evidências, tá certo? Existem muitos trabalhos mostrando que existe o quê? Então, TEA existe uma grande parte genética, tá? Então a herdabilidade é muito devida a um componente genético, mas existe também, né, uma questão aí de efeitos do ambiente. E, basicamente, existem vários trabalhos na literatura mostrando, né, a importância de quais são esses prováveis contribuintes. O mais específico que a gente tem, na verdade, é a questão da inflamação durante a gestação, principalmente decorrente do que a gente chama MIA, que são os modelos de inflamação durante a gestação, tanto em modelos animais como também em modelos em humanos, tá certo? Mas a gente sabe também que, por exemplo, diabetes durante a gestação, excesso de peso, existem algumas outras questões que estão associadas com a presença do TEA, tá? E, nesse sentido, eu acho que a gente tem que pensar, bom, mas como assim, né? Então, basicamente, essa ideia de como o ambiente poderia estar interferindo, né, com uma manifestação de um sintoma ou da presença de um comportamento, é uma questão que não é nova, tá? Então, na verdade, esse cara daqui, né, o Waddington, há muito tempo ele já pensava nisso. Qual era a ideia dele? Se vocês pensarem, a vida começa com um óvulo que vai encontrar um espermatozoide, tá certo? Dando um ovo. O material genético está aqui. Esse mesmo material genético vai estar presente em todas as células do nosso corpo, tá? Mas como que, de repente, uma dá um glóbulo branco e outra vai dar uma célula de uma glândula ou mesmo um neurônio, né? Então, a dúvida dele era como que, a partir de uma única bolinha, vamos dizer assim, né, de essa única célula, eu consigo chegar a um todo. E o que ele imaginou? Ele imaginou que deveriam haver mudanças na paisagem, que ele chamou aqui, depois dessa questão da paisagem epigenética, que poderiam alterar os caminhos. Então, que se ele viesse por esse caminho, aconteceria uma coisa, se viesse por esse caminho, talvez pudesse acontecer outra coisa, tá certo? Então, ele definiu que epigenéticos são alterações do funcionamento dos genes, herdados pela mitose ou meiose, mas que não podem ser explicados por alterações na sequência propriamente dita do DNA, tá? E hoje a gente sabe que ele tinha toda a razão. Então, mostrando aqui, né, o modelinho que ele propôs, tá certo? Então, hoje a gente sabe que, na verdade, quando uma célula ela vai dividir ou quando ela vai diferenciar, realmente são fatores epigenéticos que vão atuar, né, nessas
esse processo, dizendo para que essa roxinha aqui, olha, se você vier por esse caminho, você vai virar uma célula B. Se você vier por esse caminho, você vai virar um fibroblasto e assim por diante, tá? Então, é muito importante a gente entender que quando a gente está pensando em divisão e diferenciação celular, mecanismos epigenéticos são extremamente importantes, tá certo? E o que são esses mecanismos epigenéticos? Eles são basicamente caracterizados por níveis de computação da cromatina que está sendo modular. Então, a gente tem aqui um cromossomo, a fita do DNA está toda enrolada, tá certo? Essas proteínas são as histonas, e como vocês podem ver, existem os rabinhos aqui, né, dessas histonas, que basicamente aqui eu posso pendurar coisas químicas, que vão alterar, né, por exemplo, a carga positivo e negativo. Isso vai fazer com que eu possa abrir e fechar, né, essa estrutura de estar mais densa ou menos densa, e com isso permitir com que diferentes genes possam ser expressos. Um outro exemplo é quando a gente tem aqui a metilação da própria fita do DNA. Mas, de novo, como vocês estão observando aqui, olha, eu estou pondo uma fivela aqui, ó, no meu DNA, tá? Ou seja, eu não estou mudando a sequência, estou pendurando esse grupo metil, certo? Então, essas modificações acabam levando a alterações químicas e mudam a possibilidade de alteração, de expressão de diferentes genes, certo? Então, basicamente, modificações de histonas e do DNA. É muito importante a gente entender que essas modificações epigenéticas, elas são super importantes, fundamentais para garantir a plasticidade do nosso genoma, tá? E, basicamente, existem alguns momentos mais importantes, mas isso é ao longo de toda a vida. Então, basicamente, eu não vou falar hoje especificamente disso, mas tanto na formação dos gametas, né? Ou mesmo no início, na forma do zigoto, você tem processos relacionados à metilação e desmetilação, em que você tem desmetilação de todo o genoma e remetilação para começar esse processo de divisão celular, que são extremamente importantes e muito estudadas e importância maior para nós que estudamos o neurodesenvolvimento, tá certo? Bom, mas vocês querem saber do cérebro, né? Então, o que acontece? O desenvolvimento do cérebro humano é muito complexo, tá? Então, primeiro que ele é muito lento. Isso aqui é durante a gestação, então a gente tem que imaginar, isso aqui é um cérebrinho de 10 semanas, eu quero chegar num negócio desta complexidade, tá certo? Essa complexidade, ela está relacionada a diferentes processos. Então, fazer mitose, proliferação, diferenciação das células, tem que fazer sinapse, tem que fazer um rearranjo, e, além disso, a gente tem a mielinização. Mas tudo isso demora para acontecer, e não é uma coisa extremamente determinística. Por quê? Porque a gente tem que pensar, então, o que tem aqui nesse gráfico que eu quero que vocês entendam é que, basicamente, aqui, ó, a concepção, aqui está o nascimento. Então, aqui a gente está falando sobre o período da gestação, aqui a gente está falando já um bebê de 4 meses, aqui em anos, ou até os 25 anos. Então, esses processos, por exemplo, de neurogênese, sinaptogênese, crescimento de axônios, mielinização, alguns acontecem só mais, né, durante a gestação, outros começam no fim da gestação, mas, como vocês podem perceber aqui, muitos deles vão continuar ou começam após o nascimento, tá? Porque a gente tem que pensar que existe uma conectividade do cérebro estrutural e uma conectividade funcional, né? Então, aqui a gente tem vários trabalhos de ressonância magnética e DTI, EEG, mostrando sobre essa questão da ressonância funcional. Então, a primeira fase, a gente tem que pensar que é uma sequência de eventos geneticamente programados, mas que podem ser modulados pelo ambiente intrauterino. Como? Como a gente acabou de falar. Eu vou lá e vou pendurar um grupo metil, ou eu vou pendurar alguma coisa na minha estônia, eu vou abrir essa fita de DNA, tá certo? E a segunda fase, que em humanos é pré e pós-natal,
é um período da conectividade do cérebro extremamente sensível, mas não apenas ao ambiente, mas também aos padrões sinápticos, ou seja, de conectividade elétrica dentro do cérebro, tá? E hoje já é muito bem estabelecido que esses processos, né, de divisão, como eu estava falando, essa figurinha aqui embaixo, acho que não dá para ver o meu mouse, dá para ver meu mouse? Acho que não, né? Essa figurinha B aqui embaixo, ela está mostrando para a gente, por exemplo, uma célula proliferativa, que primeiro ela vai virar uma outra célula proliferativa, depois ela vai se diferenciar num neurônio, e depois ela vai se diferenciar num astrócito, e assim por diante. Diferentes tipos celulares presentes no cérebro, ou aqui nessa parte A, o que a gente está vendo, basicamente, são as camadas do cérebro. Então, essas celulinhas, todas elas têm que se diferenciar, elas têm que migrar e ir para os lugares corretos para formar essa circuitaria. Todo esse processo é basicamente dependente de maquinaria epigenética, tá certo? E o que a gente sabe, e hoje é muito bem estabelecido, que esses processos durante a gestação, por exemplo, então relacionados à nutrição, à dieta. Então a gente sabe que glicose, aminoácidos, fatores de crescimento, ácidos graxos, colina, ou seja, uma série de nutrientes, tá certo? Do que passam pela placenta vão ser fundamentais para a formação, em algumas questões mais ou menos específicas, dessa arquitetura cerebral, tá? Ou seja, fatores que são vindos de fora, portanto, vão vir da mãe para o bebê, caracterizando o que a gente chama do ambiente intraútero, vão modular toda essa arquitetura aqui de conexão cerebral, tá? Um outro fator bastante que a gente sabe que é muito importante é a relação, por exemplo, então, da dieta, de infecção, antibiótico, da mãe em relação ao que está acontecendo no intestino. O que eu quero dizer com isso? Então, aqui a gente tem a mãe, né? A gente tem aqui uma série de bactérias, por exemplo, e a gente hoje ainda existe dois trabalhos, na verdade, que mostram uma questão de entrada no ambiente intrauterino. Mas até hoje a gente considera este ambiente aqui absolutamente estéril, ou seja, o que essas bactérias estão passando não são bactérias, mas são metabólitos, ou são produtos ativos da presença delas no intestino que podem passar e, sim, afetar o desenvolvimento fetal. Então, por exemplo, a permeabilidade da barreira hematoencefálica, a micróglia, ou mesmo a axogênese, tá certo? E o que a gente mais estuda, na verdade, o mecanismo epigenético mais ambiental que leva a uma alteração epigenética mais conhecido, é a questão da ativação do eixo hipotálamo-hipófise materno, que seja ele por estresse, tá certo? Então, você pode ter uma série de estressores, desde estresse, por exemplo, ao próprio ambiente, violência física, depressão materna, TDAH, uma série de patologias maternas que podem fazer com que você tenha uma mudança na passagem de cortisol pela barreira hematoencefálica e levar a uma série de possíveis alterações que vão estar se manifestando no feto ou, de novo, no desenvolvimento do sistema nervoso central, tá? Então, basicamente, o que a gente entende, o que é a origem fetal dos transtornos mentais, né? Então, você tem estresse de diferentes tipos, esses estresses vão fazer com que eu tenha uma alteração da metilação do DNA ou na expressão de microRNAs na placenta, e eu posso ter tanto complicações na gravidez, como parto prematuro, pré-eclâmpsia, diabetes, como efeitos ao nascimento do bebê, tá certo? Então, menor peso, crescimento do bebê, retardo de crescimento intraútero ou alterações de programação metabólica, né? Mas eu também posso ter, como a gente estava discutindo até agora, alterações epigenéticas no cérebro do feto, que já podem estar atuando na questão dessa formação desse sistema nervoso central. E mais interessante ainda, a gente também sabe que a gente pode ter riscos elevados de transtornos mentais ao longo da vida, por conta dessas exposições ambientais e esses mecanismos epigenéticos.
certo? Então, esse aqui é um texto, né, a referência está aqui em cima, recente, em que ele é uma revisão sobre mecanismos epigenéticos, né, aí em transtornos do neurodesenvolvimento. E aí o que a gente está vendo aqui é que justamente toda aquela fase que eu disse para vocês de um neurônio, né, tomar a decisão, faço outro neurônio igual, ou eu vou diferenciar, ou seja, aquela relação entre o divide e diferencia, né, que vai acontecer para a formação das camadas do cérebro, tá certo? E que ele ocorre durante o período todo da gestação, a gente pode ver que esse mecanismo, existem bases epigenéticas para diferentes transtornos. E vocês podem ver que autismo está aqui, autismo está aqui, autismo está aqui, autismo está aqui, ou seja, autismo está relacionado com alterações, né, de mecanismos epigenéticos relacionados à proliferação, neurogênese, diferenciação e migração celular, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui, que é muito bacana, é que, tá bom, essa figura, o que eu estou mostrando para vocês? Aqui eu estou mostrando justamente essas fases que eu acabei de falar do desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, proliferação, migração, a especificação molecular, tá certo? A formação de dendritos, axônios, a sinaptogênese. E o que eu estou mostrando aqui, essa risca vermelha, é o nascimento. Então, basicamente, a gente tem processos que ocorrem durante a gestação, mas a gente tem processos que, na verdade, ocorrem durante o fim, ou começo, ou metade da gestação, mas se prolongam até mais ou menos os 20, 25 anos de idade. Por exemplo, a mielinização da parte frontal do cérebro, ela termina por volta dos 20, tem algumas pessoas, 25 anos de idade, tá certo? Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte, esses mecanismos que eu acabei de falar, epigenéticos, e essa exposição de estresse intraútero é muito importante. Mas e depois? Né? Ou seja, na primeira infância e ao longo da vida, isso continua acontecendo e pode ter um efeito? Sim, primeiro porque pode ter uma atividade de programação, como eu falei, e segundo porque eu tenho uma série de questões do próprio desenvolvimento do sistema nervoso central que ainda não acabaram, elas continuam acontecendo. E, portanto, dependendo, como a gente pode ver aqui, principalmente de sinapses que a gente chama de experiência expectante, experiência dependente, que são sinapses que dependem muito do estímulo do ambiente para que elas sejam definidas, tá certo? Esse experimento é um experimento clássico, acho que é o experimento mais bonito que existe de epigenética, né, que mostra justamente isso. Então, é um experimento antigo, mas eles, basicamente, eles colocaram ratas, tá certo? Então, ratas, quando elas têm filhotinhos, existem alguns dos comportamentos dessas ratas que são definidos e que a gente chama de uma boa maternagem ou uma pior maternagem. Como? Então, se a mãe oferece todas as tetas para os bebês, se a gente separa e a mãe vai buscar, se a mãe lambe os filhotinhos, existem uma série de características que mostram essa relação do comportamento materno com a cria, tá? E aí, o que esse experimento que eles fizeram? Então, eles pegaram os ratinhos que nasceram, né, de uma mãe considerada uma rata boa, maternal, de um comportamento maternal adequado, e trocaram uma que não tinha um comportamento maternal adequado. E o que eles observaram ao longo do tempo foi que, se eles fossem observar no cérebro, tá, no hipocampo desses ratinhos filhotes, a gente tinha aqui, isso aqui é o gene do receptor de glicocorticoide, aqui é a região promotora, e aí eles viram o quê? Que neste grupo dessas mães com comportamento adequado, você não tinha uma metilação do promotor, enquanto aqui você tem uma metilação, né, da região promotora da fita de DNA. O que acontece? Se isso aqui não está metilado, eu vou expressar em grandes quantidades receptor de glicocorticoide, enquanto aqui eu não vou expressar. Então, na verdade, esta modulação ela pode
fazer com que esse sistema do eixo hipotálamo-hipófise, que é o que a gente tem para responder ao estresse ao longo da vida com a liberação de glicocorticoide, pode estar modificado nestes animais. Então, nesse animalzinho, nesse filhotinho daqui, ele consegue entrar numa resposta de estresse e terminar essa resposta de estresse de uma forma adequada. Enquanto que nesses animais que não tiveram esse mesmo cuidado materno nesses primeiros momentos de vida, a programação daqui está diferente. Então, ok, eles conseguem entrar, mas eles não conseguem sair dessa resposta da mesma forma. Então, eles passam a apresentar uma resposta de estresse prolongado ao longo da vida, tá? Mostrando que isto é um efeito biológico. Isso é um experimento, como vocês podem ver aqui, muito velho, de 2004, isso já foi replicado várias vezes, e vários outros genes, não é só o receptor de glicocorticoide, mas isso é um modelo para a gente muito importante, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que, basicamente, maltrato, abuso, ou seja, diferentes estímulos ou diferentes abusos ou maltratos durante a gestação e a infância podem gerar o que a gente chama de cicatrizes biológicas, tá? Relacionadas, na maioria das vezes, né, ao sistema imune, à resposta de estresse, como a gente acabou de ver, à estrutura e função do cérebro e à regulação gênica, que moderados, né, por variantes genéticas, né, como a Maria Rita acabou de dizer, podem fazer com que o indivíduo tenha uma suscetibilidade maior ao longo da vida, não só a transtornos psiquiátricos, mas também a transtornos clínicos e, principalmente, transtornos metabólicos, né? Então, dentro desse contexto, eu queria mostrar rapidamente para vocês dois trabalhinhos aqui que a gente desenvolveu, né? Então, esse trabalho aqui, qual é a ideia desse trabalho? Então, basicamente, a gente parte do princípio que um fenótipo em TEA, tá? Então, são 69 pacientes com transtorno do espectro autista, e que o fenótipo, a gravidade dessas crianças, a gente imaginou que eu deveria explicar a variabilidade desse fenótipo, pensando em tanto o genótipo como a exposição intraútero, mas que eu também precisaria levar um fator de exposição de estresse ao longo da vida, tá? Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente criou aqui um componente, né, componentes principais baseados em dados de gestação, estresse e história familiar psiquiátrica, e a gente determinou componentes que poderiam estar representando esses dois, essa bolinha e esse triângulo aqui, tá certo? E aí, depois, o que a gente fez? Essas crianças, eu estou olhando para elas quando elas estão com 7 anos de idade. Então, eu medi, né, através do metiloma, tá certo? Periférico delas, uma coisa que é a idade epigenética, ou seja, é o quanto de estresse eu tenho ao longo da vida, um proxy, tá certo, dessa medida, né? E o que a gente pode observar é que quando a gente vai fazer um modelinho para fazer a previsão, né, por exemplo, da Vineland, aqui eu não coloquei da CARS, o que é que a gente vê? É que, por exemplo, nesse modelinho que eu estou usando, aqueles 3 componentes daqueles, né, mais a idade, isso aqui é a age acceleration, ou seja, é a idade acelerada destas crianças decorrentes do estresse pós-nascimento, eu consigo explicar em torno de 30% aqui da variabilidade fenotípica destas crianças. Então, realmente é um modelo, né, muito preliminar, de novo, precisa ser muito replicado, mas mostrando a importância, assim, mesmo em TEA, que a gente tem muita evidência aqui, mas essa questão do estresse pós-natal também é muito importante para falar sobre a variabilidade fenotípica e a apresentação clínica, tá? E o outro trabalho que eu queria colocar para vocês, que a gente acabou de publicar, também foi um piloto que a gente está replicando. Então, basicamente, o que foi feito aqui? Então, a gente acompanhou, foi um estudo randomizado, né, duplo cego, do professor Guilherme Polanzinski, em que, basicamente, a gente tinha mulheres gestantes, desde o começo da gestação, que elas foram acompanhadas por
enfermeiras, né, que iam ao domicílio e faziam uma intervenção, certo, com essas mães, né, um enfoque na maternagem, justamente, e a gente tinha um grupo que foi randomizado para um pré-natal SUS normal. No parto, nós coletamos, então, sangue de cordão umbilical e realizamos um metiloma dessas crianças. E, aos 12 meses, a gente foi observar questões relacionadas ao neurodesenvolvimento, então, cognição, fala, uma série de medidas, e para ver se existia alguma relação entre essas medidas de metiloma aqui com o desenvolvimento diferente no grupo que teve intervenção e não teve a intervenção, certo? O que a gente viu? Então, a primeira coisa que a gente viu é, sim, e havia diferença, tá certo? Em algumas, tanto regiões metiladas como sítios diferencialmente metilados no genoma dessas mães, tá certo? A gente viu que haviam redes, essa bolinha daqui está mostrando um módulo de cometilação diferencial, e mais interessante, aqui a gente está mostrando o grupo de controle e aqui o grupo de intervenção, uma diferença, tá certo? No relógio epigenético, ou seja, na idade biológica medida pelo metiloma dessas crianças, tá? E quando a gente foi olhar, fazendo aqui um modelo de mediação, então, basicamente, o que eu estou perguntando é, fez intervenção sim ou intervenção não? E aí eu estou olhando aqui, por exemplo, o score do domínio cognitivo de uma dessas mensurações, que é a Bayley. E aí a gente queria saber se, justamente, módulos de coexpressão, sítios ou regiões, ou o próprio relógio biológico, né, que é metilômico, poderiam estar fazendo a mediação desta alteração aqui que eu estou enxergando no comportamento, e o que a gente viu é que sim, a gente teve um resultado positivo, né, com a mediação de algumas DMPs e DMRs na cognição dessas crianças. A gente não teve um resultado, apesar da diferença, isso não teve uma interferência direta no estado cognitivo das crianças, tá? E especificamente, a gente viu que em alguns genes, principalmente relacionados à via glutamatérgica, eles eram, e GABAérgica, claro, que são relacionados ao quê? Conectividade sináptica, conectividade entre e intra-áreas cerebrais, tá certo? Eles estavam sendo modulados por essas mudanças epigenéticas que a gente observou, diferenciando quem teve e quem não teve essa intervenção, tá? Então, o que eu quero que fique, basicamente, para vocês é essa questão de que pensou em metilação, não altera a sequência do DNA. Mecanismo celular de decisão, prolifera, diferencia, pensou nisso, pode pensar que tem epigenética na parada, tá certo? Importante para a plasticidade do genoma ao longo da vida. O desenvolvimento do cérebro é complexo e lento, e mecanismos programados geneticamente e mecanismos dependentes do ambiente e atividade sináptica colaboram para esse desenvolvimento, tanto da conectividade intra-áreas como entre áreas, que é muito dinâmica ao longo da vida, certo? E eventos intraútero ou no início da infância podem programar uma resposta molecular tardia, que vai, às vezes, aparecer diante de um segundo evento. Então, por exemplo, como eu mostrei, se o ratinho lá era submetido ao segundo estresse mais tarde, ele ia ter uma resposta ao estresse diferente do que... Por quê? Porque ele teve uma modificação epigenética logo com uma exposição ao nascimento, tá? Então, acho que a ideia que eu quero que fique muito dessa questão é a lentidão, a complexidade do desenvolvimento do cérebro, e todas essas interações são fundamentais, e, é claro, elas têm papéis que são específicos, mas como eu mostrei para vocês, eu acho que é um grande potencial, né, a gente estudando isso, para que a gente entenda a apresentação clínica, a vulnerabilidade do TEA, mas também, eventualmente, até
como uma medida de uma terapêutica, por exemplo, de atividade comportamental, tá? Então, agradeço aí a todos os meus Protea, que é o grupo, SAIS-Bio, Primeiros Laços, todos os colaboradores e mais CNPq e FAPESP. Muito obrigada. Muito obrigada, Helena. Acho que tem uma pergunta da Lidiane Marques para você. O que se sabe da relação do excesso de ácido fólico e vitamina B12 no período gestacional como um fator epigenético para o desenvolvimento do autismo? E poderia falar um pouco sobre a diferença do metilfolato e do ácido fólico. Tá. Eu, basicamente, isso eu poderia até ter posto uma... Na verdade, é muito importante essa pergunta que você está fazendo. O que é um grupo metil? O grupo metil, existe um ciclo, tá? Em que a gente tem que entrar, na verdade, o corpo precisa, tá certo? Que você tenha ácido fólico, que é uma vitamina, tá? Um complexo de vitaminas, e também precisa que você tenha entrada de alguns grupos químicos via alimentação, para você formar esses complexos químicos que a gente está falando aqui, tá certo? Não só o grupo metil, outros também, tá certo? E o que acontece? Porém, esses nutrientes, ou essas vitaminas, esses compostos, eles não são usados só para fazer grupo metil, eles podem ser usados em outras reações químicas também. Então, por exemplo, essa questão do grupo metil, né, especificamente, a gente usa para fazer resposta a estresse oxidativo. Então, o que acontece? Às vezes, você tem que imaginar que, diante de uma entrada de um alimento ou de alguma coisa, aquela molécula ela vai servir para diferentes funções. Então, normalmente, você vai ter um balanço no uso disso. Agora, se você tem um desbalanço muito grande, tá certo? Em que eu preciso, por exemplo, usar muito do meu metil para resposta ao estresse oxidativo, eu posso estar disponibilizando muito menos para fazer metilação, tá? Então, basicamente, o que acontece? Eu posso ter, na verdade, uma competição entre essas coisas. Então, como eu estava falando nesse momento, você tem que imaginar que tudo que entra, né, vai ter não uma única saída ou uma única etapa. Basicamente, você vai ter grandes possibilidades. E esse equilíbrio interno do uso disso é que vai fazer com que a gente diz está faltando ou não está faltando. Em relação à questão, a gente sabe que durante a formação do sistema nervoso central, a vitamina B é fundamental, né, para o ácido fólico, tá? É fundamental para o fechamento do tubo neural. Então, a gente, inclusive, faz suplementação no início da gestação para o fechamento do tubo neural. Agora, existe evidência científica, um estudo realmente em modelo animal de que excesso de vitamina B ou de ácido fólico está associado com TEA? Não, não existe este efeito. Então, basicamente, o que a gente sabe é que ele é importante, é fundamental, depende de todo um equilíbrio interno, mas existe uma associação. Se eu tomar demais, vou ter uma incidência maior de TEA? Não existe uma evidência clara e científica para isso hoje, tá? Então, a gente continua recomendando, sim, que as mães tomem ácido fólico, vitamina B durante a gestação. E ao longo da vida, mais ou menos, vai depender sempre daquela questão entre tudo que entra, para o que eu vou usar, e quanto eu estou precisando desviar para um lado ou para outro, tá? Não sei se eu fui clara e se respondi a tua pergunta. Helena, muito obrigada. A gente já está atrasado, só tem mais uma pergunta, acho que vai ser a última antes do professor Fábio Papes, que popularmente dizem que o autismo está relacionado à idade, se isso é verdade.
Se for, seria idade biológica ou cronológica do pai ou da mãe? Então, na verdade, assim, existe uma associação, né, com a idade materna e com a idade paterna, tá? Esses mecanismos epigenéticos que eu falei, que também não é uma coisa muito simples, que eu comecei falando ali, quando vai fazer o zigoto, que desmetila tudo, remetila, e depois essas células já entram para a formação das gônadas primordiais, todo o mecanismo de amadurecimento, de divisão, formação de espermatozoide e óvulo, né, entra dentro da barriga e depois, quando a criança nasce, até ela começar a usar esse material efetivamente, está relacionado com alterações epigenéticas, tá certo? Então, com certeza, você pode ter modificações epigenéticas relacionadas. Principalmente na mulher, o que acontece é que a gente fica muito tempo ali com aquilo nos ossos até você menstruar e ter uma ativação epigenética de novo, tá? Parado, a célula toda parada numa posição pronta ali para entrar na divisão celular. Isso pode acumular erro ou trocas de pedaços, tá? Por outro lado, no espermatozoide, o que acontece é que durante a vida inteira a gente está refazendo espermatozoide, tá? O homem faz espermatozoide, né, de 8 em 8 semanas, mais ou menos. E esse processo de divisão celular, de manutenção, de remetilação, pode ser decorrente de alterações, por exemplo, do uso de drogas durante a vida e uma série de outras questões que podem interferir na espermatogênese. Então, conforme você fica mais velho, você vai ter mais cabelo branco. A tua formação celular está ficando velha. Então, dá cabelo branco, dá ruga, a divisão está ficando velha. O espermatozoide também, a divisãozinha dele pode sofrer alterações. Então, você pode ter um acúmulo, né, de mutações com o decorrer da idade paterna? Pode, tá? Então, esses dois eventos, eles existem? Existem, existe uma relação disso com esquizofrenia, TDAH, basicamente, e com TEA, tá? Bom, muito obrigada pela sua excelente palestra, Helena. Já teve vários elogios aqui. E, Rita, infelizmente, a gente está com o tempo... Rita, posso só fazer uma observação, por favor? Pode. Só pedir para a professora Helena que, se ela quiser responder as questões que estão na sessão de perguntas, que é o Q e o A, ela consegue, tá? Porque aí acho que a gente tem que passar para o próximo palestrante, mas tem algumas perguntas. E no chat também a senhora consegue responder, na hora de escrever a mensagem, tem que só estar encaminhado para todo mundo, para todos, tá? Tá, joia. Então, Muito isso. obrigada. Vou responder sim. Imagina. Muito obrigado mais uma vez. Tá, obrigada, E aí, Helena. só mais uma coisinha, por favor. É que tem alguns participantes que levantaram a mão, mas eu acho que a gente pode deixar, pessoal, para quem levantou a mão, para discutir um pouquinho mais ao final de todas as palestras, tudo bem? Obrigada. Só isso, Rita. Estarei Desculpa. aqui. Helena, super obrigada mais uma vez e super parabéns pela sua palestra. E é bom saber que a gente tem uma pesquisadora nessa área, que acho que a gente realmente precisa de um bom investimento vinculando genética e epigenética para entender melhor o autismo. Muito obrigada. Obrigada.